Então, turma, hoje a nossa aula de matemática nós iremos trabalhar a questão da simetria, certo? Entender a simetria e os tipos de simetria e também entender a quantidade de eixos simétricos que uma figura pode ter. Então aqui eu trouxe um conceito de simetria. Diz que simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, claro, na arquitetura. Então eu vou ter uma simetria quando eu pego uma figura, seja qual ela for essa figura, e consigo dividir ela no meio, que eu tenho partes e essas partes são todas iguais. E as figuras simétricas, elas correspondem à forma ou arranjo de partes em lados opostos de um plano, reta ou ponto, considerando o eixo simétrico, tendo cada parte em um lado e a sua contraparte em ordem reversa. Forma equidistantes, espelhadas. Encontramos a simetria em muitas coisas que nos cercam. Então vejamos aqui. A gente viu que a simetria é quando eu consigo dividir um objeto, uma figura ao meio, que todas as partes ficam iguais, e que essa linha que divide eu vou chamar de uma linha simétrica, porque é a linha que está fazendo a divisão. Então veja bem aqui, é um conceito. Corresponde à posição de forma de medida em relação ao eixo entre os elementos de um conjunto ou entre dois ou mais. Então veja bem aqui, olha. Trouxe duas figuras, uma borboleta e acho que é um tigre aqui. Então vocês podem ver que foi traçada uma linha imaginária, vermelha, pontilhada. E vocês vão perceber que essa linha ela está traçada. Se eu pegar essa parte e dobrar para cima dessa, eu vou ter a mesma metade. Então por isso que aí eu tenho uma simetria. Então eu trouxe aqui outra imagem sobre simetria. Então aqui eu trouxe outra imagem de uma borboleta e você pode perceber que aqui foi traçado duas linhas simétricas, e aí eu formei a simetria, formei quatro simetrias. Se eu observar, eu tenho essas duas partes aqui de cima da borboleta são iguais, e essas duas partes aqui embaixo da borboleta também são iguais. Então eu consigo identificar essa minha simetria. Veja que também eu posso observar quantos eixos simétricos uma figura pode ter. Então veja bem aqui, olha. Vamos analisar essas figuras bem aqui do pentágono. Então vamos observar aqui, olha, que a gente tem um pentágono. Eu tenho esse pentágono dividido, repetido 5 vezes. Se vocês observar, cada uma desse pentágono traça uma linha em um eixo diferente. Então veja bem aqui, olha, esse pentágono, se vocês observar, eu tenho 5 formas de traçar eixo nele, esse eixo simétrico. Eu consigo dividir ele tem 5 maneiras diferentes, e eu consigo traçar 5 eixos simétricos sobre essa figura, e ficando assim todas as partes iguais. Agora vamos para os tipos de simetria. A simetria axial reflexiva. Então veja bem, nós temos essa simetria que é chamada de axial ou reflexiva. É quando o eixo de simetria corta a imagem ao meio. Veja bem, quando eu tenho essa imagem e divide-se ao meio, certo? Então essa simetria de axial ou reflexão é quando duas imagens são reflexos uma da outra, ou seja, quando um lado reflete o outro lado em relação à linha, ou seja, quando eu tenho um lado igual ao outro lado em relação à linha. São dois lados, porém uma reflete um lado igual ao outro, é uma reflexão de um lado para o outro. Após a questão dos tipos da simetria axial reflexiva, nós vamos ver a questão da simetria de translação. Veja que a simetria de translação é uma simetria muito usada na produção artística, certo? E vocês podem observar
é quando a imagem desloca-se horizontalmente ou verticalmente. Vocês podem observar aqui que essa figura bem aqui que eu trouxe, ela tem dois sentidos. Se a gente observar aqui, eles estão indo no sentido da direita, e se eu observar também, eu consigo ver que está subindo essa imagem. Ou seja, essa é uma simetria que uma figura não depende da outra figura. A gente vê só esta organização e esse deslocamento. Eles deslocam para a direita, a gente analisando. Se a gente observar também, eles estão se deslocando assim verticalmente e horizontalmente. Assim a gente vê várias formas de deslocamento. E uma figura não depende da outra. Vocês podem observar que eu tenho essas mesmas figuras, tanto em preto como também em branco. Vocês podem analisar que dá para identificar. E aí, a outra tipo de simetria é uma simetria de rotação. Que simetria é essa? Nota-se que a simetria de rotação, nós vamos ter um ponto fixo e nesse ponto fixo, essa simetria vai fazer um giro. É como se eu tenho um ponto e eu consigo dar uma volta e formar um ângulo de 360 graus. Uma volta de 360 graus. Uma volta completa. Tem um ponto e a partir desse ponto eu faço um círculo. Uma volta completa. Um centro de rotação. Certo? Eu consigo formar esse ângulo. Esse ângulo pode ser de 360 graus se eu der uma volta completa. Ela pode ser um ângulo de 180 graus se eu der uma meia volta.